Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Danilo Montemor, advogado e professor, e no Saber Direito Responde dessa semana nós responderemos as perguntas dos acadêmicos aqui presentes relacionado ao novo Código de Processo Civil. Houve alguma mudança no que diz respeito à prisão civil por dívida no novo Código de Processo Civil? Bem, Isabel, houve sim. Houve algumas alterações com relação à prisão civil no novo Código de Processo Civil e o Código nos trouxe facilidade, nos trouxe aplicações mais prudentes com relação à questão da prisão civil. Atualmente, no atual Código de Processo Civil, vigora o sistema de prisão civil, na qual o juiz pode declarar de ofício, decretar de ofício a prisão daquele que não paga. O procedimento é assim: na execução de alimentos, o executado é intimado para pagar o valor no prazo de 3 dias. No mesmo prazo, ele pode dizer que já pagou, provar que já pagou, ou ele pode justificar a impossibilidade de pagar os alimentos. Se ele não fizer neste prazo, o juiz de ofício decretará a prisão da pessoa, do devedor de alimentos. No atual Código de Processo, no novo Código de Processo Civil, no CPC projetado, esta regra se manteve, mas com um aperfeiçoamento um pouco mais claro com relação à questão do juiz poder ou não decretar essa prisão de ofício. O juiz, a parte, o exequente, o credor dos alimentos, ele vai ter a opção de promover a execução de alimentos segundo a regra do cumprimento de sentença e decisões interlocutórias de alimentos. E nesta opção, o juiz vai definir não só o pagamento, mas a consequência. E a consequência do não pagamento, da não justificativa, é a prisão civil, o protesto do título judicial. Muito bem. Existe ainda disposto no parágrafo 7º desse dispositivo que define uma oportunidade da parte escolher no início do processo como ele quer que vai ser estabelecido esse procedimento. De forma pelo caput, da forma em que o juiz vai determinar o pagamento sob pena de prisão civil, ou se ele vai adotar o critério do cumprimento de sentença para dívidas em gerais, para a liquidação de sentença judicial com valor líquido e certo. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Qual é a diferença entre alimentos provisórios e alimentos provisionais? A diferença é uma diferença conceitual, é uma diferença trazida pela doutrina e pela jurisprudência na vigência do atual Código. O atual Código nos traz, dentro das ações cautelares, a ação cautelar de execução de alimentos provisionais, de cumprimento de alimentos provisionais. Nós estamos falando de uma cautelar que vai definir de forma acautelatória na incidência de um processo, durante um processo judicial ou antes desse processo judicial. A norma já define alimento provisional, por isso desse conceito. Então, quando nós ouvimos atualmente falar em alimentos provisionais, nós estamos reconhecendo que se trata do atual Código de Processo Civil e é uma decisão liminar acautelatória. Quando nós falamos de alimentos provisórios, nós estamos falando daqueles definidos na Lei da Ação de Alimentos. E na Lei da Ação de Alimentos, a própria legislação define o procedimento, o processo para esse tipo de alimento. Então, o juiz recebe a petição inicial, manda citar o réu e na mandado de citação já define quais são os alimentos provisórios que vai ser que deve o devedor pagá-los. Esta definição conceitual acaba sendo, na prática, a mesma coisa, uma vez que processo de alimento implica na manutenção da subsistência de uma pessoa, e a gente não pode esperar, não podemos aguardar o término de um processo judicial para que esses alimentos sejam satisfeitos. Ele deve ser pago, ele deve ser satisfeito desde o início, e as medidas são essas duas. Provisório, aquele definido liminarmente, de forma antecipada, num processo de uma ação de alimentos definida pela Lei de Ação de Alimentos, ou provisionais, aqueles cautelares, aqueles acautelatórios, num processo, seja de forma incidental ou antecipatória, num processo, por exemplo, de divórcio, ou num processo de separação, ou num processo de reconhecimento de união estável.
No novo Código de Processo Civil, existe a figura, embora não tenha mais o processo cautelar, sumiu o processo cautelar do novo Código de Processo Civil, foi extraído, mas a figura das tutelas de urgência continua prevalecendo. Então, a doutrina certamente, ao longo dos anos, vai construir esse conceito com relação ao nome dado ao provimento jurisdicional provisório e provisionais. Então, a doutrina construirá, segundo o novo Código de Processo Civil, se nós vamos manter ainda esse nome provisórios ou se nós manteremos o nome provisionais. Qual a diferença entre inventário e partilha? Processo de inventário e partilha são duas coisas totalmente diferentes. Partilha decorre, logicamente, de um processo de inventário, mas o processo de inventário não necessariamente precisa da partilha. Um processo de inventário negativo, por exemplo, não existe partilha. Mas a partilha sempre decorre de uma ação de inventário. E a diferença entre inventário e partilha está definida no próprio nome. Processo de inventário é aquele estabelecido, é aquele criado quando uma pessoa morre e o patrimônio dessa pessoa se constitui num bolo só, se constitui numa universalidade de bens, e essa universalidade de bens deve ser destinada aos seus herdeiros. Nós devemos entender o que cada herdeiro vai receber daquele patrimônio, o que vai ser destinado a cada um dos herdeiros e ao cônjuge meeiro, caso exista, desse acervo patrimonial inteiro. Esta forma de divisão é feita no processo de inventário. É feito no processo de inventário o arrolamento de bens, a definição dos bens, e lá no final, depois de concluído o processo de inventário, é que é feita a partilha. Partilha, como o próprio nome diz, é um instrumento jurídico usado para dividir, para partilhar aquele processo inventariado. No que diz respeito à competência, o que o novo Código de Processo Civil trouxe com relação à igualdade entre as partes nas ações de família? O novo Código de Processo Civil, ele superou um código ultrapassado e já absolutamente fora da realidade, da vigência do nosso sistema jurídico atual. Nosso sistema jurídico atual hoje entende que há igualdade entre as partes e que há, de fato, o estabelecimento entre cônjuges de forma igual. O código vigente, o código atual, ele estabelece com relação à questão da competência que numa ação de inventário ela deve ser processada, ela deve ser distribuída no domicílio da mulher. Ou seja, o casal se separa, a ação de divórcio vai ser proposta segundo a regra de competência funcional e segundo a regra de competência regimental do domicílio desta mulher. Isto, evidentemente, que gera uma incongruência muito grande com a nossa atual realidade. Nós vivemos num país em que há, de fato e de direito, o reconhecimento da igualdade tanto entre homem quanto mulher. O novo Código de Processo Civil vem a recuperar esta situação, vem a suprir esta limitação, esta dificuldade, e ele vai tornar essa questão da competência um pouco mais igual. O novo Código traz a seguinte regra para a questão de competência. No divórcio, quando o casal for divorciar, a competência é do domicílio daquele que está com a guarda de um incapaz. Então, se o casal tem um filho menor, por exemplo, e o filho menor ficar com o pai, ficar com a guarda do pai, será o domicílio do pai o competente para processar e julgar a ação de divórcio. Ficar com a mãe, no domicílio da mãe, assim será estabelecido. Se não houver menor, se não houver incapaz, o domicílio, a competência, será no último domicílio onde o casal vivia juntos. Então, por exemplo, o casal vivia em Santos, eles se separaram, o marido foi morar em São Paulo e a mulher continuou morando em Santos. A competência é esse domicílio, é o último domicílio que eles tiveram, portanto, será de Santos. Se o casal, ao se separar, ambos vão para cada lado, saem daquela casa, colocam para alugar, devolvem aquele imóvel, cada um vai para um domicílio diferente, vigora aí a regra geral, que é a competência do domicílio do réu. Então, quem propor a ação terá que propor no domicílio do outro. Essa é a grande novidade, a grande alteração trazida pelo novo Código de Processo Civil. Qual é a importância da desconsideração da pessoa jurídica nas ações do divórcio?
A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto, é um instrumento usual na vigência do atual Código. Ele já é utilizado e ela serve para evitar a fraude daqueles que demandam judicialmente contra uma pessoa jurídica e os sócios dessa pessoa jurídica ardilosamente tiram todo o patrimônio dessa pessoa jurídica e passam para o nome das pessoas físicas, passam para o nome dos sócios. O processo, o Instituto da desconsideração da personalidade jurídica, então, vai desconsiderar essa capacidade processual que tem a pessoa jurídica, vai desconsiderá-lo como parte, ele vai sair do polo como parte nessa ação e vai ser ingressado, vai ser incluído no polo passivo dessa ação os sócios dessa empresa. Isso é a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Mas o que ela tem a ver com as ações de família? Ela tem a ver que o novo Código de Processo Civil trouxe um dispositivo muito importante, que já é a disciplina da desconsideração, chamada desconsideração inversa. Nós sabemos o que é desconsideração de personalidade jurídica. A desconsideração inversa é ao contrário. É aquela pessoa que é demandado judicialmente, não tem patrimônio nenhum em seu nome, passa todo o patrimônio para uma pessoa jurídica. A norma processual consegue com que essa pessoa seja desconsiderada e o patrimônio da empresa seja atingido. Esse expediente vai ser muito útil na questão de divórcio, uma vez que é corriqueiro e é comum que pessoas casadas, para frustrar a partilha de bens em caso de divórcio, para frustrar a comunhão de bens em caso de divórcio, transfira o patrimônio para a pessoa jurídica. A solução está nesse dispositivo. Pessoal, eu chamo aqui o intervalo, é rapidinho, nós já voltamos. Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Danilo Montemurro, advogado e professor, e no Saber Direito Responde dessa semana estamos respondendo as perguntas dos ilustres acadêmicos a respeito do novo Código de Processo Civil nas ações de famílias. Ana Carolina, por favor, sua pergunta. Professor, quais são os requisitos para fazer o inventário de forma extrajudicial? Há duas opções de você resolver a sua questão de sucessão por processo de inventário, de forma judicial e de forma extrajudicial. Certamente a forma extrajudicial é a mais rápida, é a mais célere, é a mais efetiva de ser obtida. No processo, o Código de Processo Civil atual já traz uma realidade com relação à questão do inventário feito de forma extrajudicial. São alguns requisitos. As partes devem estar de acordo. Todos os herdeiros devem ter o consenso com relação a essa partilha, devem estar de acordo com essa partilha para que lhe seja permitido resolver via escritura pública, via extrajudicial. As partes devem ser todas maiores e capazes, ou seja, se houver um menor, se houver um incapaz, não será possível fazer a escritura de inventário via judicial. E não pode ter testamento. Se a pessoa falecida, se o autor da herança houver deixado testamento, não poderá ser feito via escritura pública, e aí terá que ser judicial. O avanço no novo Código de Processo Civil, especialmente com essa questão, traz aí uma celeridade maior, traz argumentos com relação tanto ao inventário judicial quanto ao inventário extrajudicial. Mas a regra básica é essa que eu acabei de falar. No novo CPC, pode-se dizer que houve uma repristinação da separação judicial? Essa é uma questão discutida atualmente, recentemente, por parte da doutrina, por alguns juristas, por alguns escritores, com relação à questão da separação judicial. Eu explico. A separação judicial ela é um instituto que foi criado como mecanismo para se chegar ao divórcio. Até 1977, nós vivíamos uma situação, nós vivíamos uma sociedade que ostentava um instituto jurídico absolutamente antidivorcista. Você não tinha a possibilidade de obter o divórcio. Vocês lembram que com o casamento, o entabulamento é estabelecido dois elementos principais. O primeiro é a própria união matrimonial, é a própria relação matrimonial, e a outra é a sociedade matrimonial. A sociedade ela se estabelece com o regime de bens e com a
obrigações do casamento. Então, até 1977 era possível se extinguir esta sociedade conjugal, porém o vínculo matrimonial, o vínculo conjugal não era possível. Então, a pessoa desquitada à época não podia casar novamente. A partir de 77, com a chegada do divórcio, isso foi alterado. O divórcio põe fim não só à sociedade conjugal, como a este vínculo conjugal. E a pessoa pode, depois de divorciar, até casar novamente. Só que para chegar a esse divórcio, a própria legislação criou entraves, criou regras que dificultam essa obtenção. E as regras são obtidas através do Instituto da Separação. Então, o artigo 226 da Constituição Federal estabeleceu o seguinte, que para se extinguir o casamento, ou seja, a extinção do casamento se tem por divórcio, para extinguir o casamento você precisa estar separado judicialmente por 1 ano ou separado de fato por 2 anos. Então a Constituição fala o seguinte, você pode se divorciar, mas antes tem que se separar. Você tem que se separar judicialmente ou estar separado de fato por 2 anos para só aí pedir o divórcio. Com a emenda à Constituição 66, isso mudou. A emenda à Constituição 66 alterou o artigo 226 da Constituição e passou a seguinte redação. O divórcio se extingue com o casamento se extingue com o divórcio. Ponto. Não há mais o requisito da separação judicial. Em razão desta interpretação, em razão desta situação, parte da doutrina passou a interpretar que a separação judicial foi expurgada do sistema jurídico, foi extraída do sistema jurídico, ela não existe mais, não serve mais. Essa teoria da repristinação, ele entende justamente isso. A repristinação é um procedimento em que a lei revogada, uma lei revoga uma lei, e depois uma nova lei que revoga a lei revogadora, portanto passaria a viger a primeira norma. Esse conceito da inconstitucionalidade da repristinação é mais um das teorias criadas para dizer que a separação judicial ela foi extinta, ela foi expurgada do nosso sistema jurídico. Parte da doutrina, doutrina entende, dos doutrinadores entende que não, que a separação judicial é um instituto autônomo, que não foi extinto com a emenda constitucional 66, que ele continua a vigorar, que é uma faculdade das partes eleger se querem ou não a separação, se querem a separação ou o divórcio, independente de prazo, porque não existe mais, mas que ela continua a vigorar. E o novo Código de Processo Civil, embora tenha sido alterado, tenha sido retirado, depois incluído a questão da separação, mantém essa separação ativa e vigente na sua lei, nas suas disposições. Quem são os profissionais de outras áreas de conhecimento que auxiliarão o juiz descritos no novo CPC? O novo Código de Processo Civil traz nas suas disposições, especialmente na questão das ações de direito e família, ele traz a possibilidade do juiz se valer de outros profissionais, de outras áreas do conhecimento, para auxiliá-lo não só na conciliação e mediação, mas para auxiliá-lo também nas suas decisões. São profissionais de diversas áreas. O juiz pode se valer, por exemplo, de um psicólogo para auxiliá-lo na entrevista de um menor, ele pode se auxiliar de um assistente social para narrar o que acontece numa determinada família, ele pode se valer de um mediador e de um conciliador para tentar a obtenção de um acordo judicial, de uma solução amigável de um determinado litígio. Enfim, esta já é uma situação que vigora atualmente, é uma situação que não é novidade, porém o Código traz isso de uma forma mais expressa, ele traz isso de uma forma explícita no seu texto. Então, certamente a utilização desses profissionais será mais eficaz e mais eficiente, que é hoje com a vigência do atual Código de Processo Civil. Segundo o juiz pode requerer a abertura do inventário de ofício? O atual Código de Processo Civil assim determina. Nós temos aí algumas pessoas legitimadas a pedir a abertura de inventário. Essas pessoas estão numeradas no Código de Processo Civil atual, no Código de Processo vigente. Uma dessas pessoas, um dos legitimados, consta na lista dos legitimados que o juiz, de ofício, caso nenhum dos interessados, nenhum daqueles legitimados, como
exemplo, o cônjuge, os herdeiros, o credor do legatário ou dos herdeiros ou do autor da herança, o cessionário, enfim. Esses são os legitimados. Caso nenhum desses legitimados peça a abertura do inventário, o atual vigente Código de Processo Civil traz essa possibilidade. Traz a possibilidade de o juiz, de ofício, determinar a abertura do processo de inventário. No novo Código de Processo Civil, código projetado, essa possibilidade não foi correspondida, não há correspondente para ela. Portanto, a rigor, pelo novo Código de Processo Civil, o juiz não poderá determinar de ofício a abertura de um processo de inventário. Somente os legitimados estabelecidos no novo CPC. No novo CPC, as ações de família terão rito especial que termina em conciliação. Tal procedimento visa apenas dar efetividade ao princípio da economia processual? Não só visa dar efetividade no procedimento, visa dar efetividade, eficácia no processo judicial e alcançar a tutela jurisdicional de uma forma mais célere e mais eficaz, como também de uma forma mais harmônica. O novo Código de Processo Civil traz como procedimento fundamental, ele traz como princípio a regra da solução amigável, a regra da solução consensual do conflito. Então, aquele processo, ainda que instaurado, ainda que iniciado de forma litigiosa, poderá ser convertido em consensual a qualquer tempo, a pedido das partes e até mesmo por provocação do juiz. Esse procedimento, quando você traz a possibilidade das partes se acordarem, das partes solucionarem aquele litígio de forma consensual, você automaticamente traz uma celeridade muito maior, uma eficácia muito maior ao procedimento. O novo código ele traz algumas regras, aliás, várias regras que dizem respeito a esta questão, várias regras que traduzem o processo de forma a possibilitar a harmonia da melhor forma possível e a evitar a desarmonia, e evitar o litígio a todo custo. A título de exemplo, nós temos aí a questão da citação numa ação de divórcio ou numa ação de família, na qual não vai mais acompanhar a contrafé, ou seja, a cópia da inicial. Você sabe que um processo de família gera uma angústia muito grande nas partes. Autor e réu vêm ao processo de família acompanhados de um ódio e de um ressentimento muito grande. Petições iniciais expõem a vida privada, expõem as particularidades de uma pessoa de forma muito ostensiva. E o fato desse réu receber o mandado de citação para comparecer a uma audiência de conciliação, não mais para se defender, e sem ler o que está escrito na petição inicial, sem ver os termos da petição inicial, já facilita e muito o processo de solução amigável da contenda, daquele litígio. Então, todo o processo nasce com o novo Código de Processo Civil com essa intenção. Gostaria de saber qual é a diferença entre divórcio e separação. E qual é o procedimento que toma cada um deles? Muito bem. O processo de divórcio, como nós já conversamos com relação à separação, ele põe fim ao casamento. Ele extingue não só o vínculo de casamento, como também a relação, a sociedade conjugal. Nós falamos que sociedade conjugal, nós já entendemos que é a relação estabelecida pelo casal, na qual é estabelecido o regime de bens daquele casal e as obrigações daquele casal. E o vínculo matrimonial, o vínculo conjugal é o próprio vínculo, é aquilo que se formata com o casamento. O divórcio põe fim no vínculo, acaba com o vínculo do casamento. A separação não. A separação põe fim tão somente nas obrigações do casamento. Embora na separação judicial seja possível, inclusive a partilha de bens, ele não põe fim a um vínculo do casamento. Esse casal não pode, por exemplo, casar novamente. Eles podem casar e têm que se valer do divórcio. E caso esse casal se arrependa, eles podem pedir a revogação desta separação judicial e simplesmente voltar a ostentar o estado civil de casados. Então, a parte da doutrina que entende ainda existente, que entende ainda plausível a manutenção da separação judicial, defende essa questão,
Depende que os casais eles querem separação porque o convívio se torna insuportável e insustentável para eles. Eles querem se separar para pensar na vida. Eles querem se separar para cada um conduzir a sua vida da melhor forma possível, mas eles não querem fazer esse vínculo conjugal. É a vontade desse casal. Mais na frente, se eles resolverem voltar, será possível, ou se eles não, realmente a questão é de separar, eles não têm mais condições de viver juntos, eles podem requerer o divórcio. Essa é a principal diferença. Muito bem, encerramos aqui o Saber Direito Responde. Agradeço a presença de todos os telespectadores e dos nossos acadêmicos aqui presentes, das nossas respostas. Se você tiver mais alguma dúvida, mande para a nossa produção que nós responderemos. O Saber Direito Responde fica por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br.